Muito bem, estamos aqui no canal 8 da NET, Campinas em Indaiatuba, para mais um Amigos do Futebol TV. Essa programação que focaliza muito o futebol de Campinas, mas a gente vai ter que falar naturalmente da Série B, do Campeonato Brasileiro, que a Ponte acabou não subindo, mas não desceu também, que não deixa de ser importante. Falar da Série A, o grupo elitizado, que infelizmente o Guarani marcou presença apenas tão somente um ano e está de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Falar do outro time de Campinas, né? O outro sem ser pejorativo absolutamente, o Red Bull, que disputou aí uma vaga para ser campeão do campeonato da Copa Paulista, que leva uma vaga para a Copa do Brasil e acabou cedendo o empate no finalzinho do jogo e acabou o Red Bull ficando com a segunda colocação. Portanto, o Paulista da cidade de Jundiaí, que é o time que vai representar aqui a nossa região na Copa do Brasil, se classificando através da Copa Paulista. Mais uma vez, nós temos aqui ao nosso lado o Paulo Santana, do Grupo RAC, participando aqui do nosso Amigos do Futebol. Demos uma folga para o Zaimã, mas na próxima segunda-feira, com o Campeonato Brasileiro já sacramentado, está muito perto do Fluminense, o Zaimã de Brito Franco fatalmente estará aqui para a gente discutir um pouquinho mais o futebol da cidade de Campinas e o futebol do Brasil. Paulinho, muito prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Valdenei, um abraço pessoal de casa. E a gente está aqui, infelizmente, na situação que está o futebol de Campinas, né? Ainda bem que nós estamos perto de um jogador que é do melhor time de Campinas hoje, que é do Red Bull. Infelizmente, Ponte Preta foi uma decepção, o Guarani muito pior ainda. A gente que esperava que pelo menos o Guarani se mantivesse na primeira divisão, acabou não acontecendo. A Ponte Preta, lastimável essa reta final, esse retorno da Ponte Preta na Série B. Mas é isso, o futebol de Campinas está aí, mas ainda a gente sempre guarda a esperança de que o dia pode melhorar. Muito bem, falando em Red Bull, a equipe que está aí disputando alguns, vamos dizer assim, alcançando algumas vitórias importantes, alguns campeonatos importantes, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, série que o Guarani está inserido, é o chamado Grupo da Morte, porque é um grupo muito forte da nossa região. O campeonato da segunda divisão, a Série A2, o Paulista ele foi regionalizado e por ser regionalizado, neste grupo estão inseridos aí os melhores times, no caso do Guarani, o 15 de Piracicaba, o próprio Red Bull. Então são times que vão disputar a vaga aí para subir. O Guarani, teoricamente, existe uma obrigação de voltar à série elitizada do futebol de São Paulo. Mas a gente está trazendo aqui com muito prazer o Carlinhos, que é zagueiro hoje da equipe do Red Bull e, em cima da sua experiência, contribuiu e muito para essas campanhas últimas da equipe do Red Bull. Carlinhos, primeiramente, quero te agradecer demais pela sua presença aqui, parabenizar pela campanha, pelas últimas campanhas que você participou da equipe do Red Bull e dizer para você que a gente acredita muito no sucesso dessa equipe e, acima de tudo, no trabalho que vem sendo feito pelo Márcio Fernandes e trabalhando também com a sua experiência dentro do campo. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Não poderia deixar de comparecer, até porque faz muito tempo que a gente não se vê, né? Rodei um pouco esse Brasilzão aí até fora e fiquei longe um pouco do convívio com as pessoas que fazem o futebol aqui em Campinas, né? Então, Paulinho também, um prazer poder estar participando desse bate-papo e com certeza, o Red Bull, vou usar até palavras do nosso presidente, né? O Red Bull, ele vai chegar, basta você querer estar junto ou não, aí depende de você. Então, a gente espera também que com esse 1 ano e meio que eu estou lá, chegamos em 3 finais, disputamos 3 campeonatos, ganhamos 2 e infelizmente perdemos ontem. Não perdemos, né? Mas o regulamento fez com que a gente perdesse o título. Parabéns à equipe do Paulista, que sem dúvida, pelo que a gente comentou durante toda a competição, foram as 2 melhores equipes e colocaria o 15 de Piracicaba, como você mesmo disse, uma equipe de tradição e muita força aqui no nosso interior de São Paulo. Então, fico triste, lógico, por ter perdido o título, mas feliz por estar numa equipe que está galgando a passos largos para ser bem reconhecida nesse cenário nacional.
Tá bom, Carlinhos. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo, da campanha que fez o Red Bull, né? Falar um pouquinho do trabalho que é feito nessa equipe, que é uma novidade para muita gente, e falar dessa chegada, afinal de contas chegou no final, chegou até os 40 e poucos minutos do segundo tempo com o título na mão, mas acabou por uma consequência natural do futebol, sofrendo gol de empate e por questão de regulamento, a equipe do Paulista jogava pelo empate e acabou levando o título e levando a condição de disputar a Copa do Brasil. Para refrescar um pouquinho a ideia, refrescar um pouquinho a cabeça do torcedor, eu queria falar um pouquinho do Carlinhos, né? Porque nós temos uma gama de torcedores que tá chegando nesse momento e não conhece muito bem a história do Carlinhos, de repente fala, o Carlinhos, zagueiro do Red Bull. Mas o Carlinhos, zagueiro do Red Bull, já jogou na equipe do Guarani ou nasceu para o futebol na equipe de base do Guarani, né? No tempo que se fazia jogador da cidade de Campinas, e esteve na seleção brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Guarani, do sentimento que você tem por ter sido um jogador que saiu das equipes de base do Guarani, ver o Guarani nessa situação hoje, disputando a Série A2 no próximo ano do Campeonato Paulista, junto com o Red Bull, só que o Guarani num processo de descenso e o Red Bull numa questão de ascensão. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da equipe do Guarani, da época em que você começou, saiu das equipes de base e foi para a equipe principal. Bom, eu comecei com 10 anos na equipe do Guarani, fiquei praticamente 12 anos dentro do clube, o carinho que eu tenho, nunca neguei, sempre foi meu time também do coração, sou um torcedor, senti muito essa oscilação que o Guarani vem tendo por problemas principalmente financeiros, de má administração. Isso fez com que o Guarani não consiga se manter num nível ao qual ele já esteve há muitos anos. Lembro quando era da categoria de base do Guarani, até comentando com alguns garotos hoje que também estão lá no Red Bull, eu só não fui campeão paulista com o Guarani infantil, mas eu cheguei na final. E fui campeão paulista 2 vezes juniores, 1 vez juvenil, dente de leite. Fui campeão da Copa São Paulo com o Guarani. Então o trabalho de base que era feito no Guarani, ele era muito forte. Não só no Guarani como na Ponte. A rivalidade já começava ali. E eu vejo hoje que está se tentando voltar a ter isso. Mas por um bom período de tempo isso parou. E não se criava jogadores na base do Guarani, nem mesmo da Ponte. Então o jogador que ele é criado na base, quando ele chega ao profissional, o carinho com que ele veste a camisa, ele é maior. Existe uma identificação maior, existe uma identificação com o torcedor. E isso tudo às vezes passa desapercebido, porque o futebol virou uma grande negociata, né? É negócio para todo lado, a gente vê meninos de 15 anos já sendo negociado com clubes do exterior, empresários já começando a pegar esses meninos já quase no berço. E na minha época não existia nada disso. Eu fui conhecer um empresário praticamente com 22, 23 anos. Que ano que você começou e que ano que você recebeu a primeira oportunidade na equipe principal, no time profissional do Guarani? Eu não vou falhar, acho que foi em 92, minha primeira partida contra o Noroeste de Bauru. O Guarani, nós ganhamos de 2-0, jogava Edilson, Edu Lima, Tiba, Ailton. Acho que o goleiro agora, eu não estou me lembrando bem. Mas era uma equipe que, como ganhou aquele jogo, se tornou líder do Campeonato Paulista naquela partida. E aí depois, naquele processo de subprofissional, você volta a jogar nos juniores, depois joga de novo no profissional. Mas começou, eu lembro que a primeira partida mesmo que eu joguei foi essa contra o Noroeste Bauru. E você teve na seleção brasileira, né? Com Isso. As grandes feras aí da... Eu quero depois chegar nessa fase do Carlinhos na seleção brasileira, mas eu queria
que o Paulinho Santana entrasse nesse papo, porque, infelizmente, a gente vive uma outra realidade dentro do futebol de Campinas, né? E para a gente retratar assim, o que está acontecendo com o futebol. Quando a gente fala futebol de Campinas, está falando do Guarani, está falando da Ponte Preta e está falando de uma nova realidade que é o Red Bull, que aos poucos vai chegando. Mas no Red Bull a gente vai falar, inclusive gerar os melhores momentos do jogo de ontem contra a equipe do Paulista de Jundiaí, daqui a pouquinho, explorando um pouquinho essa presença do Carlinhos, zagueiro, na equipe do Red Bull. Mas falando, como disse o Carlinhos, de uma outra realidade do futebol de Campinas, né? Até de alguns jogadores que ele acabou citando, quer dizer, jogadores quase que de ponta do nosso futebol, que era muito mais tranquilo colocar um jogador dentro da equipe do Guarani, por exemplo, ou dentro da equipe da Ponte Preta. Na sua opinião, Paulinho, o que é que fez essa mudança para pior no futebol da nossa cidade? Dani, eu tenho uma coisa, sou muito crítico com relação a isso, porque o futebol ele se transformou num grande negócio, como o próprio Carlinho falou. A gente vê empresários dentro dos clubes de futebol que não tem nada a ver. Lógico que o empresário é uma força para o futebol, que ele ajuda de algumas formas, mas também tem muito diretor de clube que quis, de repente, ser empresário. E aí esses caras acabaram sugando os clubes, tirando o que era do clube, pegando para ele, que isso é um absurdo. O que aconteceu? Você vê hoje o Guarani e a Ponte Preta não tem jogadores. Ele forma e quando o jogador está pronto para jogar, ele é de empresário, não tem mais, não é do clube, não é como antigamente que o Carlinhos mesmo falou aqui, com 22, 23 anos ele foi conhecer um empresário. Hoje você vai na Ponte Preta, no Guarani, com molecada de 15, 16 anos, já tem 2 empresários, já estão brigando por pedaços do jogador. Ah, é 10% desse, 15% daquele, 20% desse. Então, o clube acabou sendo um grande shopping center, que aluga loja. Ele põe espaços e põe jogadores lá. Hoje é isso, infelizmente. E é o que a Ponte Preta está pensando em fazer daqui para frente. Que já falaram que o ano que vem, não, nós vamos pensar em títulos. Então não interessa se o jogador é de empresário, não sei o quê, não sei o quê. É o que está acontecendo. Infelizmente é o que está acontecendo. Aí entra naquela história que eu defendo muito isso. O clube tem que ser empresa. A partir do momento que o clube for uma empresa, vamos dizer que a Ponte Preta fosse do Sérgio Carnielli. Ele jamais trataria a Ponte Preta como ele trata hoje. Ele vê a Tecnovo. É um exemplo de sucesso. E o Ponte Preta? É uma péssima administração. Tanto que está dando prejuízo todo ano, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. O Guarani também é a mesma coisa. O dia que isso aí arder no bolso do dono, ele jamais vai fazer esse tipo de administração.